A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos mais uma vez nesse domingo, culto de domingo, juntos. Podemos estar nesse momento separados fisicamente, mas eu tenho dito, nossos corações estão juntos, nossos espíritos estão juntos. Nós somos um no Senhor, somos o corpo de Cristo. E nessa noite eu quero falar sobre a dualidade crer e confiar. E nós vamos começar meditando no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 15 e 16, que diz assim: para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. É um texto bastante conhecido. E diz no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, as ações milagrosas de Cristo, elas tinham um objetivo. O objetivo era apresentar a pessoa de Cristo para aquela geração, para aqueles homens. Isso tinha o objetivo de levar o homem a depositar nele a sua fé. Hoje nós estudamos de manhã sobre fé e vemos ali como nós devemos olhar a fé. Hoje eu aprendi isso de uma nova ótica, né? Mas isso foi o tema da EBD. E é isso que nós vemos nos vários milagres que Jesus fez. Quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 23, nós vamos ver escrito lá, dizendo assim, está um texto contando, né, os episódios de Jesus, diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então os sinais eram para que o povo acreditasse, o povo cresce, né, na pessoa do Senhor Jesus. E João aqui ele destaca algo que me chamou a atenção, né? Aquela visita a Jerusalém, ela foi uma das primeiras, né, em que as atitudes dos líderes judeus para com Jesus foi muito forte, né? Jerusalém era o centro do poder eclesiástico dos judeus e ali se concentravam os principais sacerdotes, os mais importantes rabinos, os chefes das seitas mais influentes. E Jesus ele chamou a atenção principalmente aquela hipocrisia religiosa, né? Aquela corrupção também religiosa que havia na cidade. E naquele tempo, naquela passagem, né, por Jerusalém, ele teve um momento em que ele também expulsa os vendilhões do templo, e aquilo causou assim um certo, né, uma certa situação entre eles e os líderes religiosos. E ele ensinou o povo e realizou sinais milagrosos, coisa que ninguém tinha feito antes, né? Nenhum daqueles homens tinha operado aqueles milagres, aquelas maravilhas. Mas esses prodígios, eu torno a dizer, era para confirmar vamos dizer assim, a natureza celestial ou a fonte celestial da mensagem que ele trazia, né? Quando eu disse que saltou o meu coração, ou que salta o meu coração de forma especial, aqui não foi diferente, né? Normalmente se fala da resposta do homem, normalmente se fala da fé, da postura, da inteireza do coração do homem, mas aqui João registra o pensamento de Jesus em relação àquela gente. Quando nós olhamos, né, João capítulo 22, vamos abrir lá em João capítulo 2, vou voltar aqui, João capítulo 2, João capítulo 2, nós vamos ver no verso 23 a 25, está escrito assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo o sinal que fazia, creram em seu nome. No 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu destaquei duas palavras, né, no início aqui, eu falei crer e confiar, né? Justamente pelo contraste que há entre essas duas palavras. As palavras creram e confiava vêm da mesma
base, do mesmo radical, da mesma raiz grega, né? Nós estudamos isso na EBD hoje de manhã. O texto diz basicamente que muitas pessoas ali creram em Jesus, mas Jesus não confiava neles. Interessante isso, né? Jesus, ele tinha essa clarividência dada pelo Espírito Santo. Ele conhecia os corações, não é? Ele não tinha todos os seus atributos celestiais, divinos, mas ele era Deus, né? Ele era 100% Deus, 100% homem. Naquele momento ele era 100% homem, mas ele tinha clarividência do Espírito Santo. Então, por que será que Jesus não confiou naquelas pessoas, já que diz o texto que elas creram nele, né? É interessante isso. Isso marcou assim o meu coração. Eu primeiro entendi, não da palavra usada, mas do comentário explicativo de João. Ele diz que Jesus não confiou neles porque percebeu que a fé deles era superficial, era uma fé rasa, era uma fé passageira, era uma fé sem convicção, não é? E era uma fé que também eles não davam muito crédito à palavra, né? Porque se dessem, eles teriam mais temor de Deus, né? Então, eu até me atrevo a dizer que ele, Jesus, percebeu a motivação do crer do coração daquela gente. Então, há uma distinção importante entre o crer pelos sinais e a confiança pela fé. É muito importante isso, é muito marcante, né? Então, aquelas pessoas, elas ficaram impressionadas com os sinais de Jesus, né? Coisas que ninguém tinha feito. Tudo bem, até aí era esse o objetivo, mas Jesus viu algo de estranho nelas, né? Ele percebeu que elas admitiram que os fatos eram sobrenaturais, que os fatos eram poderosos, mas não a ponto ainda de se entregarem ao Senhor e de lhe confiar em suas vidas. Jesus, ele tinha essa percepção. Ele era um homem especial, com um ministério especial, e por causa disso tinha motivo, né, de não confiar naquelas pessoas. Ele não ficou empolgado com aquela aceitação, ele não ficou empolgado com aquele povo que estava ali, que creu nele. Eu imagino até que aplaudiram, né, e gritaram o seu nome. E Jesus, ele não ficou à vontade para se revelar totalmente aos habitantes de Jerusalém. Discernindo o coração daquelas pessoas, ele não se abriu, ele não revelou todo o plano, né, todo o seu plano como Messias, enviado para salvar o mundo. Sabe, irmãos, eu creio que muitas revelações de Deus, também nesta geração, ficam truncadas. Às vezes eu fico imaginando quantas vezes o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja e trazendo clarividência, trazendo revelação da parte de Deus, mas há um momento em que ele olha para o coração das pessoas e ele não confia naquelas pessoas, ele não confia naqueles filhos de Deus, naquelas pessoas que já declararam crer em Jesus, né? Então, assim como neste dia de visita a Jerusalém, nós sabemos que o nosso coração também é considerado a cidade de Deus. Jerusalém, que ele pode ir e visita, né, sempre para mostrar o seu poder, para revelar as coisas grandes, tem deixado o coração de Deus, né, no mesmo sentimento daquele dia. Essa geração não tem muita diferença, não tem diferença daquele dia, eu diria até pior, né, porque a iniquidade se multiplicou. Então, quantas coisas, né, que nós poderíamos conhecer, que nós poderíamos já estar desfrutando, tem sido dada a esta geração, e porque Deus não tem confiado nessa geração, passa a ser uma geração sem muita clarividência, sem muita direção, né? Eu diria até que Deus não tem confiado nessa geração para ser guardiã, né, das coisas que Ele quer revelar ao homem. E esse texto de João, ele nos lança a confrontar um fato perturbador, né? Ele disse aqui em João 2,25, Jesus sabia o que era a natureza humana, né? Enquanto nós podemos observar fatos com os nossos olhos e a partir daí tomar decisões, fazer escolha, Jesus, como nosso Criador, ele conhece o coração dos homens. Ele não ficou, naquele momento, ele não ficou surpreso, né, com aquela fé superficial dos judeus. Talvez eu possa dizer que Jesus viu mais, ele viu corações interesseiros, corações materialistas,
corações hipócritas, né? Às vezes eu fico pensando como o homem não mudou nada, né? Muito pelo contrário, ele evoluiu negativamente. Essa geração é uma geração que não tem temor de Deus, é uma geração que não se lembra de Deus, que não busca Deus, que não ora. Então essas multidões que nós vemos hoje, que até dizem que creem em Deus, né? Como nós falávamos de manhã, multidões, mas são multidões que seguem seus padroeiros, uma multidão que vai à igreja, que lota os santuários, uma multidão que em nenhum momento demonstra adoração, louvor a Deus, né? Mas exibem aquela fé apenas no que Deus pode fazer e não em quem Ele é. Hoje nós vemos uma fé baseada no que Deus pode fazer, né? Nós não percebemos como isso é real, né? Por isso é que nós estudávamos de manhã sobre a questão da fé, que quando a fé ela é apenas uma confiança, uma opinião, uma convicção leve do coração, ela pode mudar a qualquer momento, mas quando ela está baseada no fundamento que é Jesus, ela é permanente. Então, uma pergunta que não quer calar, né? Será que nós seguimos a Jesus só porque queremos ser agraciados, né, por suas curas, por seus milagres, porque queremos um Jesus analgésico, porque queremos um Jesus vacina, porque queremos um Jesus fast food, né? O próprio Jesus, ele reclamou disso depois que ele fez um milagre, aquele milagre da multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, ele reclama, ele diz, olha, em verdade vocês me buscam, né, porque viram os sinais que eu faço, porque comeram o pão que eu multipliquei e vocês se fartaram, né? E Jesus então começa a ensiná-los, né, fazendo uma comparação com o alimento físico e o alimento espiritual. Mostra a eles que o alimento físico é inferior ao espiritual. Quando nós vemos isso, né, Jesus dizendo que ele era o pão vivo descido dos céus, isso está lá em João, vamos ver aqui, João capítulo 6, nós vamos ver lá no verso 51, lá no final, praticamente, né, Jesus ele diz assim, ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, né? Então essa comparação de Jesus, ela era para mostrar que ele era superior ao maná que Deus deu no deserto, né? Jesus era o alimento que dava a vida eterna, enquanto o maná, ele foi algo passageiro, ele matou a fome daquelas pessoas no deserto e acabou, né? Em João 6,58, nós vemos aqui, na sequência, né, assim, este é o pão que desceu dos céus, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Jesus está comparando as coisas, as bênçãos físicas, as bênçãos materiais, Deus dá como deu o maná, mas elas são efêmeras, elas são passageiras, elas ficam aqui, né? Mas se nós comermos o pão, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo, e se nós tivermos a fé fundamentada na verdade, né, nós teremos a vida eterna. Então há uma grande diferença. Então a pergunta é, será que a nossa fé é suficientemente firme a ponto de nós continuarmos crendo em Cristo, mesmo se tudo estiver contra nós, mesmo se as circunstâncias forem adversas? Nós sabemos de muitas igrejas, muitas religiões, muitas crenças que prometem milagres de todo modo, de toda forma, né? Mas nós não podemos pôr a nossa fé em vasilhas tão frágeis como essa. É necessário que a nossa fé seja fundamentada naquilo que nos mantém em todos os momentos. Aquela fé que nos dá, através da palavra, a segurança de que Jesus ele está conosco na tempestade, na calmaria, né, nos momentos difíceis. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele nos passa essa paz, essa confiança, né? Então no Cristo revelado e crido entre os homens e glorificado nos céus está o acreditar, né, naquele que dá vida, né,
a vida eterna. Então, o amor libertador de Deus não pode ser colocado, irmãos, em vasilhas rasas, em vasilhas sujas, em vasilhas que não contêm a verdade. Então nós vemos que é na verdade e no fundamento que nós devemos depositar a nossa fé. É assim que nós ficaremos surpresos em ver aquilo que Deus faz na nossa vida quando nós menos esperamos, né? E também ficamos surpresos com a fé de muitas pessoas hoje em dia. O Brasil é um país onde a maior parte da população crê em Deus, né? Isso é estatístico, né? Ao mesmo tempo é visto como um país cheio de pessoas que não praticam a fé, que não, vamos dizer assim, demonstram a sua fé de forma verdadeira. Um país que não está sedimentado no fundamento, observando a verdade. Tiago, ele lá na carta de Tiago, vamos lá na carta de Tiago, nós vamos ver Tiago, né, no capítulo 2, no verso 14 a 17, capítulo 2, no verso 14 a 17, ele diz assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si só é morta, né? Acreditamos em Deus? Nós acreditamos em Deus? Então nós temos que acreditar o bastante para cumprir a palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo confiarmos a nossa vida a Ele. Jesus, ele diz, credes em Deus, credes também em mim, né? Ele não deseja a nossa fé superficial, ele não deseja aquela fé intelectual, aquela fé de conhecimento literário da Bíblia, aquela fé que por trás dos panos ela é permeada de interesses, ela é permeada de buscas, né, de bênçãos físicas, materiais. Ele quer aquela fé que se demonstra na submissão, na obediência, na natureza santa, né, que o fundamento promove na nossa vida, né? Então, João disse, né, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu estarei em vós, eu e meu Pai estaremos em vós. Então nós vemos, irmãos, que é muito importante que tudo isso que nós estamos vendo, nós possamos ter discernimento, né? Possamos conhecer e saber que Jesus, ele está sempre querendo olhar em nós de uma forma especial, de uma forma em que nós estejamos desenvolvendo a cada dia esse princípio de fé, esse princípio de confiança, esse princípio de crer em Deus. Eu vejo hoje, por exemplo, né, dentro desse contexto que nós estamos estudando, que muitas vezes o conhecimento dos corações humanos, que o Senhor tem, que Ele vê, Ele enxerga, onde o homem não enxerga, muito deve entristecer o coração de Deus, né? A palavra, né, a pergunta que nós podemos fazer assim diretamente é dizer assim: nós confiamos em Deus, será que Deus pode confiar em nós, né? Nós buscamos ao Senhor porque temos o fundamento, nós temos a certeza da verdade, nós temos emoldurados no nosso coração, né, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então nós podemos, né, ter a dimensão verdadeira daquilo que Ele já fez por nós. Então a questão é crer ou confiar. Eu preciso saber que se eu creio na palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu creio na palavra, e a palavra é a verdade, e a verdade é Cristo, né? Então eu tenho que comunicar a minha vida, tá, na dimensão espiritual, de forma vertical a Deus, de uma forma sincera, de uma forma desinteressada, porque o maior prêmio, né, que nós poderíamos ter recebido das mãos de Deus é o prêmio da salvação. Isso Ele já fez por nós.
Isso Ele já nos deu, Ele já compôs através do seu sacrifício na cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele compôs tudo aquilo que nós precisávamos, tudo aquilo que nós necessitávamos, não é? Para ter dentro daquilo que nós imaginamos, né, o prêmio maior, que é a vida eterna. Muitas vezes nós vemos as igrejas lotadas, as igrejas cheias de pessoas que até creem, que até confiam, como aqueles homens lá em Jerusalém, né? Eles ficaram maravilhados com os sinais que Jesus fez, creram, mas Jesus olhou para o coração deles e Jesus não teve aquela confiança, né, de depositar neles, de se revelar a eles. Esse é o ponto dessa ministração de hoje. Quantas vezes Deus já tenha querido se revelar a cada um de nós, e nós, pela nossa fraqueza, pela nossa incapacidade, até mesmo pela nossa materialidade, nós impedimos, né, as revelações de Deus na nossa vida. Quando Deus ele fala na sua palavra, revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, né? Nós precisamos entender que Deus terá sempre algo bom para nos revelar, terá sempre algo bom para nos ensinar, né? Para nos mostrar. Ele diz na sua palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de vos fazer bem. Mas Deus precisa olhar o nosso coração e precisa crer e precisa confiar, né, nesse coração que nós temos. Não nesse coração humano sem transformação, mas num coração transformado, num coração fundamentado, né? Um coração cujas bases estão sobre a pedra de esquina, né? Então nós vemos toda aquela trajetória dos homens de Deus na Bíblia, né? E todas as vezes em que esses homens cumpriram seus votos com Deus, foram abençoados, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 28, conhecidíssimo nosso, ele fala naquela época: se atentamente andares nos meus caminhos e, vamos dizer assim, observares os meus mandamentos, porque naquela época a palavra de Deus, ela era só a palavra, Jesus ainda não tinha se manifestado. Então estava muito intimamente ligado ao obedecer a palavra. Mas agora Jesus se manifestou, ou seja, a palavra, ela tomou vida, né? Ela encarnou, a palavra encarnou. Jesus é a palavra encarnada, né? E muito mais prerrogativas nós temos agora de alcançar todas aquelas bênçãos, né, lá de Deuteronômio 28, porque nós temos uma diferença muito grande da nossa geração com a geração daqueles do passado. Hoje nós já recebemos o presente, o prêmio maior que eles, pela fé na palavra, esperaram e alcançaram. Nós vemos ali na galeria de Hebreus 11 que pela fé eles alcançaram, né, salvação, justificação. Abraão foi justificado pela fé. Mas hoje nós somos, não é, pessoas que temos esse privilégio de podermos não só sermos justificados, mas o privilégio de sermos revelados, de andarmos constantemente com o Espírito Santo no nosso coração, nos mostrando coisas, nos revelando coisas. E aí, quando a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda, é porque nós vamos poder desfrutar dessa presença do Espírito Santo no nosso coração, né? E nós estaremos sempre, vamos dizer assim, firmes, fundamentados, um fundamento que estará dando firmeza às situações que nós enfrentamos, às circunstâncias que nós enfrentamos. Nós estamos hoje precisando tanto, não é, dessa firmeza na nossa vida, dessa convicção, né, da presença de Deus, na qual Deus estará falando aos nossos corações, confiando em nós e nós confiando em Deus, crendo na sua palavra, né? Então, quantas vezes as pessoas esmorecem porque se frustram, porque os seus pedidos, os seus intentos não são alcançados. A Bíblia fala, Deus fala, né, através dos evangelhos, assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis por vossos próprios deleites. Deus, na verdade, quer ser buscado
pelo que Ele é. Deus, na verdade, quer ser adorado. Jesus falou para a mulher samaritana que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então nós, independente de circunstâncias, independente das coisas que estão ocorrendo na nossa vida, seja em que área for, em que nível for, em que dimensão for, nós precisamos estar fundamentados na verdade. Precisamos que Deus olhe o nosso coração e veja um coração firme, um coração que, vamos dizer assim, em matéria de crer e de confiar, está firme porque Cristo e o Espírito Santo moram no coração, estão ali, estão fortalecendo, estão revelando, estão dando a todos os momentos a direção, trazendo o apaziguamento, trazendo a paz que transcende ao nosso entendimento. Então isso é que é importante. E Deus quer, uma das formas de nós adorarmos a Deus é nós sermos sinceros, é nós sermos adoradores. Significa pessoas que estão dando a Ele a honra, a glória, né? A majestade que é dele, né? Dando a Ele tudo que nós somos, tudo que nós temos, porque isso é que faz parte, né, do incenso que nós queimamos e faz parte daquele culto racional em que nós somos a oferta. Então Deus quer olhar o teu coração, Deus quer olhar o meu coração, Deus quer olhar o coração da igreja e quer ver uma noiva apaixonada, uma noiva que deseja ardentemente estar com o noivo, uma noiva que busca a todo instante estar preparada, busca a todo instante estar firme. Não importa os rumores, não importa as notícias, não importam as questões que podem atemorizar o mundo, né? Mas nós estamos fundamentados na verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos pessoas cujo coração hoje é um coração diferente, é um coração transformado, né? Então, eu confio em Deus, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, porque a minha vida, o meu coração está fundamentado na pessoa de Cristo, na verdade, né? Eu confio nele pelo que ele é, eu confio nele pelo que ele, vamos dizer assim, pelo poder, pelo amor, né, que ele dispensou a mim e a você, morrendo naquela cruz, ressuscitando no terceiro dia, né, lavando a nossa alma de todo pecado, de toda acusação. Então, eu creio nele e confio nele por isso. Eu sei que, nesse momento dessa mensagem, muitas coisas podem estar passando pela tua cabeça, né, por causa das circunstâncias. Tantas pessoas hoje estão realmente atribuladas, sem saber como vai ser o futuro, mas eu sei como vai ser o futuro. Aqueles que têm Cristo verdadeiramente, que ele olha e ele confia, ele revela como vai ser o futuro. Ele fala, né, diz no Evangelho, não vos atemorizeis, né? Não fiquem com medo, né? Porque o lugar para onde eu estou indo para preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. A nossa finalidade é, nesse momento, a vida eterna. Nós não vamos, né? Interessante que eu escutei alguém falar nesse dia, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer estar na glória, mas ninguém quer morrer, quer ficar aqui, porque a nossa materialidade nos prende aqui, né? Mas nós temos que olhar para as revelações de Deus e ver que elas se cumprem, elas vão se cumprir, né? Elas vão estar presentes no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, nessa vida, nessa geração, nesse mundo, nessa terra, mas todas as verdades declaradas por Ele, elas se cumprem, elas se cumprirão, né? Então, por isso é que a palavra de Deus é eterna, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a pergunta hoje, meu irmão, meu querido irmão, é se nós confiamos em Deus pelo que Ele faz, se nós amamos a Deus pelo que Ele faz, se nós glorificamos o nome dEle pelo que Ele faz, ou pelo que Ele é.
né, nós precisamos amar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Criador, Ele tem direito sobre a nossa vida de criação e de salvação, né? de reconstrução do homem caído. Então Ele tem o direito. Nós precisamos abrir o nosso coração e pedir, né, a Deus que traga revelação de tal maneira que nada nos pegue de surpresa, de tal maneira que nada nos aflija, né, no sentido assim da nossa humanidade, da nossa materialidade. Deus, ele está sempre conosco, é a promessa dele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, nós não podemos massagear a nossa alma dizendo Deus está no controle, mas quando falamos isso, falamos pensando, né, nos bens materiais, na vida física. Deus está no controle, sim, mas Ele está no controle para aqueles que são dele, para aqueles que estão debaixo do seu poder, né? Para aqueles que desprezam, para aqueles que anulam, para aqueles que se desligam dessas coisas terrenas. Eu sei que em determinados casos, é como eu falei, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Nós desejamos, né, na verdade, ter vida, e Deus nos dá vida, assim como ele falou. Ele disse: olha, meu pai deu o maná e eles voltaram a ter fome, mas o pão que eu vos dou, vocês nunca mais vão ter fome. E é isso que importa, é a nossa vida interior. Isso que nós estamos vendo aqui, essas coisas que nos cercam, é a casca, né? Isso não tem muito valor, mas quando nós olhamos para Ele, fundamentamos a nossa fé, né, no firme propósito, no firme fundamento que é Cristo, na verdade, nós ficamos poderosos em Deus. Nós ficamos ricos, poderosos, ficamos dominadores, ficamos senhores, né, desse tempo, e passamos, né, a desfrutar de uma dimensão superior a essa dimensão que o mundo está experimentando. Hoje eu estava vendo uma reportagem de pessoas desesperadas, pessoas que não sem rumo, pessoas que não conhecem a Jesus, conhecem a Jesus de ouvir falar, conhecem a Jesus pelo que Ele faz, pelas coisas que dizem que Ele faz, né? Vendem a Jesus dentro de um merchandising espiritual, mas não conhecem o Jesus morto e ressurreto, não conhecem o Jesus cuja palavra é vida, não conhecem o Jesus cuja palavra é verdade, cuja palavra é o caminho, não conhecem a Jesus que limpa o nosso coração e tira de nós todo o peso, porque eu sei que no mundo, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo que caminha a passos largos, né, para o cumprimento da palavra. Mas a Bíblia fala que o amor de Deus, Ele tira, remove todo o medo. Muito pelo contrário, Deus nos dá espírito, alma de valentia, de coragem, né, para nós ultrapassarmos os limites da nossa concepção humana. Então, nessa noite, a diferença entre crer e confiar. Eu creio, eu confio, mas Jesus precisa também olhar para o nosso coração e confiar. Olhar para o nosso coração e saber que nós somos dele. Saber que nós temos vencido esse mundo porque Ele está no nosso coração. O firme fundamento da fé. Eu quero nessa noite orar abençoando a tua mente, o teu coração, abençoando a dimensão da tua alma, para que você encontre um ambiente de paz, um ambiente de segurança, um ambiente de paz, de tranquilidade, e principalmente que no meio desse turbilhão você possa ser um verdadeiro adorador, buscar a Deus, buscar a Jesus pelo que Ele é. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos trouxe vida e vida em abundância. Jesus é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Não tenha medo de enfrentar esses tempos. Não tenha medo de encarar as coisas que estão acontecendo. Porque Deus está conosco, a promessa dele é de não nos deixar sós, é de estar conosco até a consumação dos séculos.
Então há uma grande bênção aqui e agora, nessa caminhada, né? E há uma grande bênção na eternidade. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, como é bom nós podermos desfrutar da Tua presença em nós. Como é bom, Senhor Deus, nós podermos dizer que nós temos um bom amigo. Um amigo que caminha conosco, um amigo que está sempre conosco, um amigo que atravessa, Senhor Deus, Pai querido, circunstâncias e dimensões ruins, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, todo o aporte, nos dando tudo aquilo que nós precisamos para passar por tudo de forma incólume, Senhor Deus, com segurança, e, Senhor Deus, atravessar e chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Senhor, nós queremos nessa noite declarar que o Senhor possa olhar para o nosso coração e encontrar nos nossos corações, Senhor Deus, a confiança, Senhor Deus, a natureza de um adorador perfeito, a natureza de alguém, Senhor Deus, que te busca e se prostra aos teus pés, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Senhor, que nesse tempo difícil, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, nesse tempo, Senhor Deus, que nós sabemos os resultados disso, a geração de falta de emprego, Senhor Deus, de falta de recursos, colapsos, Senhor Deus, na rede médica, colapsos, Senhor, na economia, mas, Senhor, o que temeremos? O que temeremos com o Senhor? Senhor Deus, o que poderemos dizer nesse momento, Senhor Deus, a essa geração incrédula que busca somente esses resultados positivos aqui na terra, mas se esquecem, Senhor Deus, da Tua palavra que diz que o Senhor é o pão da vida. Senhor, nós buscamos ao Senhor porque temos fome, mas não fome do corpo físico, é fome da Tua palavra, queremos nos alimentar dela. Queremos cada vez mais nos fortalecer na verdade, fundamentar a nossa fé, Senhor Deus, no firme fundamento, Senhor Deus, na pedra de esquina que é o Senhor Jesus Cristo. Te amamos, Deus. Te amamos, Jesus, por quem o Senhor é. Te amamos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos fez, pelas bênçãos já liberadas em Cristo Jesus. Te amamos, Senhor Deus, Pai amado, pelo que o Senhor faz e continua fazendo para aqueles que são teus, porque a tua palavra está, Senhor, escrito que o Senhor cuida dos que são teus, o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que te temem. Então, Senhor, nessa noite eu quero te pedir, Deus, uma unção especial sobre os nossos corações, que o Senhor venha sobremaneira, que o Senhor confie, Senhor Deus, no coração do teu filho e da tua filha que está diante do Senhor nessa oração. E que, Pai amado, o Senhor possa cumprir na vida de cada um de nós, segundo esse propósito, segundo essa fé fundamentada no firme fundamento que é a verdade. Senhor, o Senhor possa cumprir toda a tua vontade, todo o teu querer. Descansamos nos teus braços. Descansamos nos teus braços, Senhor, e esperamos em Ti. A nossa confiança está no Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, em todos os momentos, Senhor, está nos fortalecendo, está fazendo com que a nossa visão seja uma visão diferente da visão do mundo, da visão daqueles que têm fé rasa, daqueles que têm fé material, daqueles que têm fé da alma. Nós queremos a fé do Espírito, nós desenvolvemos a fé do Espírito, nós nascemos da água, que é a palavra, e do Espírito, porque sabemos que nascendo da água e do Espírito nós adentraremos ao Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite, guarda o Teu povo, Senhor Deus, de todo o mal, mas guarda principalmente, Senhor, de um coração inconfiável, de um coração em que o Senhor coloque os Teus olhos, e como diz ali na palavra de João, o Senhor não confiou neles, que o Senhor possa confiar em nós, que a nossa geração, que a nossa igreja, que os nossos irmãos possam ser todos vasos de honra, na qual, Senhor, o Senhor possa depositar, Senhor Deus, os Teus planos, as Tuas revelações, os Teus beneplácitos. Fica conosco, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos. Eu oro assim abençoando-os em nome de Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as divinas e as maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus
esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Amém e amém.